que é o tempo do fim? Como podemos ter esperança para este tempo? É sobre isso que iremos tratar no nosso programa de hoje, EBD Comentado Online, edição Jovens. A paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical no programa EBD Comentado Online e hoje edição Jovens. Eu sou o pastor Mário Luna. É com alegria, satisfação que eu recebo você aqui mais uma vez. É claro que se você está chegando pela primeira vez, você também é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui não é uma pré-aula, é uma aula completa, onde eu explico desde o início até a conclusão da lição. Então, fique junto conosco para que você possa aprender mais, possa ser edificado e possa edificar outras vidas, caso você seja um professor, uma professora, e caso você não seja professor ou professora, também estará edificando outras vidas através do seu testemunho e através do seu serviço na obra do Senhor. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero pedir perdão nos meus pecados, erros, faltas e falhas neste momento. Eu necessito mais uma vez que a sua graça, Senhor, que já está sobre mim, esteja se manifestando. Porque eu preciso, Senhor. Eu preciso que o Senhor ilumine a minha mente, para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na tua palavra. Ilumina a mente, Senhor, daqueles que estão assistindo, para que juntos possamos compreender e colocar em prática, Senhor, tudo aquilo que vamos aprender hoje aqui. O Senhor tome o primeiro lugar à frente. Tome cada professor, cada professora. Se alguém chegou aqui desanimado, pensativo, pensando até mesmo que nesse final de trimestre vai entregar, Senhor, a responsabilidade, não aguenta mais, acha que está havendo descaso da parte até mesmo de alunos, de alunas. Senhor, não deixa não, dá força, dá graça, sustenta, Senhor, que o Senhor possa se manifestar mais e mais, nos dá um programa edificante, mais uma vez, em nome de Jesus. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Deixe o seu like, faça seu comentário. Divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Então, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Você também pode compartilhar essa aula e levar a palavra de Deus através de compartilhar essa aula. Então compartilhe, tem um botãozinho aqui para compartilhar. Compartilhe essa aula nas suas redes sociais, no seu status. Não deixe de compartilhar. Comente o que você achou, tá? De que lugar do Brasil ou fora do Brasil você está assistindo. E também não deixe de dar um like, né? Porque você está assistindo aí, aproveite a oportunidade e dê um like nessa lição. Antes de darmos prosseguimento, eu quero falar sobre o que vamos estar estudando no próximo trimestre, no quarto trimestre de 2024, lições bíblicas jovens, CPAD jovens, com o tema Alcance um futuro feliz e seguro, tá? Conselhos de Salomão no livro de Provérbios. É interessante porque eu tenho aqui uma leitura bíblica comentada no livro de Provérbios, do capítulo 1 ao capítulo 31. Então eu vou recomendar durante as aulas o texto que tem a ver com a lição. Você vai poder aprender mais ainda. Um convite à sabedoria e às promessas de proteção. Tá? O comentarista será o pastor Marcelo Oliveira e as lições serão as seguintes. O livro de Provérbios, um convite à sabedoria, sabedoria, proteção e confiança, um coração protegido, proteção contra a imoralidade, proteção contra a preguiça, a natureza, a sabedoria e o sentido da vida, proteção contra a insensatez, protegendo o seu dinheiro, protegendo a sua boca, proteção contra o descontentamento, contra a inveja, contra os vícios, protegendo-se com integridade na sociedade. É sobre isso que iremos estudar. Esteja em oração e que venha um novo trimestre. Bom, a lição de hoje é a lição de número 11, que será ministrada no dia 15 de setembro de 2024. Erroneamente, está escrito aí que é o Dia Nacional de Missões na lição, mas não é o Dia Nacional de Missões, e sim o Dia Nacional da Escola Dominical. Houve uma falha aí, e o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical, nessa revista, está no dia 22, na lição 12. Não é isso, já que você, olhando a revista dos adultos, sabe que o Dia Nacional da Escola Dominical é no dia 15. E no dia 8 foi o Dia Nacional
de missões. Foi um erro, tá? Gráfico, às vezes pode acontecer, mas nós estamos estudando nessa data revelações sobre o tempo do fim, tá bom? Então, vamos dar prosseguimento aqui à nossa lição. Texto principal. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como semelhança de um homem. Daniel 8:10. Uma pessoa nesse caso, tá? Resumo da lição é o que nós... Tá? O que a lição vai tratar como um todo, tá? O conhecimento das coisas futuras nos dá esperança e certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Então isso aqui é importante. O conhecimento das coisas futuras, então é sobre isso que nós estamos estudando. A partir da lição passada, nós começamos a estudar sobre isso. Nós viemos aí com várias lições e entramos aí, a partir da lição de número 10, nós começamos a ver a questão aí de coisas escatológicas. Vamos falar mais sobre isso novamente. Conhecimento das coisas futuras nos dá esperança e a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Texto bíblico, Daniel 8, versículos de 1 a 6. Eu recomendo a leitura. Objetivos da lição: conhecer a visão de Daniel do carneiro e do bode, compreender a simbologia do bode e do pequeno chifre, aprender sobre o cumprimento da visão para o tempo do fim. Como eu falei na lição passada, escatologia é algo que nós devemos estudar de forma progressiva. Então nós estamos tendo aqui um entendimento baseado só no livro de Daniel. Só que a escatologia, ela não se baseia só em Daniel. Ela está interligada com Daniel, uma parte de Ezequiel, uma parte de Zacarias e o livro todo, né, quase todo de Apocalipse. Então nós precisamos ter isso em mente. Só que nós temos informações aqui importantes no livro de Daniel sobre acontecimentos futuros e acontecimentos que foram futuros de acordo com Daniel. Ou seja, do tempo que Daniel está vivendo, o que ele viu também tinha a ver com alguma coisa mais à frente, que já se cumpriu, mas que no tempo de Daniel ainda não havia se cumprido. Introdução. Vou fazer um comentário aqui. Esta é uma lição sobre escatologia, que é o estudo dos eventos finais da história humana conforme revelado na Bíblia. Escatologia trata da doutrina dos últimos dias ou das últimas coisas. Mas por que e como devemos estudar a escatologia? Essa é uma questão. Temos pelo menos 4 visões, 4 escolas escatológicas, 4 formas diferentes de interpretação. Então nós temos que ter muito cuidado. Às vezes, essas escolas escatológicas, elas não têm problema com a questão de divulgar heresia, mas a questão da diferença delas, algumas delas, é apenas como ocorre. Então deixa eu fazer um exemplo aqui, nesse caso. Digamos que você queira ir para um local, só que para esse local você pode tomar 3 caminhos diferentes, certo? 3 caminhos diferentes. Então, você vai chegar no mesmo ponto, mas você pode ir por locais diferentes. Essa é a questão das escolas escatológicas, algumas delas. Ou seja, no final vai terminar do mesmo jeito, mas a forma como acontece é que tem diferença, certo? Então, o estudo dos últimos tempos é essencial por várias razões. Vamos lá. Primeiro, Jesus frequentemente alertou sobre a sua segunda vinda. Então, Jesus vai voltar e nós precisamos compreender sobre isso. Os apóstolos nos instruíram a investigar, pois o fim do mundo é certo. Também, Paulo nos aconselha a sermos vigilantes. João abençoa aqueles que vigiam no Apocalipse, certo? Precisa estar vigilante. Devemos estudar sem nos desviar para doutrinas perigosas, mantendo nosso foco em Jesus. O perigo está em começar a inventar coisas, detalhar coisas que não estão ali, colocar coisas e dar sentido a coisas que não estão ali. Porém, vai haver uma divergência. Por exemplo, uns acham que a igreja passa pela tribulação. Outros acham que a igreja passa pela metade da tribulação. Outros pensam que a igreja não passa pela tribulação, que é a maior parte de nós assembleanos. Mas há assembleanos que acreditam que vai passar ou que vai passar por parte da tribulação. Então, isso é uma divergência, que é um ponto secundário. Isso não vai fazer diferença. É claro que quem acredita vai defender o seu ponto, mas isso não vai mudar
a essência. Isso não é um ponto fundamental. Ponto fundamental. Jesus vai voltar. É ponto fundamental. Mas uns acreditam que Jesus só volta lá para terminar, no final, salvando Israel, que não tem arrebatamento da igreja, que nesse momento ele vai buscar a igreja também. Então, isso é um ponto fundamental. Jesus vai voltar. Agora, se ele volta, tem o arrebatamento primeiro da igreja, para depois ter a tribulação, para depois ele vir buscar Israel e aqueles que estiverem vivos ali do lado de Israel e para poder exterminar o anticristo, o falso profeta, isso já é uma forma de ver diferente. Mas isso não muda a essência. Isso não muda a essência. Jesus vai voltar. Agora, se você vê alguém pregando, Jesus não vai voltar, aí é heresia. Não existe inferno? Aí é heresia. Todos vão para o céu? Aí é heresia. Certo? Mas se entendemos que Jesus volta, uns estarão com ele para sempre. Os que já foram no arrebatamento, ou tem aqueles que acreditam que não há arrebatamento, mas enfim, aqueles que estiverem com o Senhor estarão com ele para sempre. E outros vão para o inferno, até aí não há nenhum problema. Só que nós vamos discordar porque nós temos visões diferentes. Como isso acontece? Agora, dizer que não tem inferno, que as pessoas todas vão ser salvas, que até os demônios vão ter salvação, como alguns acreditam, isso é heresia. Neste capítulo, Deus mostra a Daniel a queda dos últimos impérios, o medo persa e o grego, representado pelas figuras de outros animais, um bode e um carneiro. Nós vimos a estátua de Nabucodonosor, simbolizando os impérios. Depois nós estudamos na lição passada animais, simbolizando o império. E agora nós estamos vendo dois animais, simbolizando dois impérios. Os mesmos impérios tratados no capítulo 7 e representados pelo urso, pelo leopardo, ganham um sentido especial e particular no capítulo 8. Então, no capítulo 7, o Império Medo-Persa, tá? E o Império Grego são simbolizados pelo urso e leopardo. Só que aqui eles vão estar simbolizados pelo carneiro e pelo bode. Nesta lição, estudaremos o capítulo 8 do livro de Daniel. Esta visão narrada por Daniel descreve um conflito entre um carneiro e um bode, numa alusão dos impérios Medo-Persa e Grego. Lembre-se sempre que o Império Medo-Persa é a junção da Média, que era um povo, e da Pérsia, fazendo o Império Medo-Persa, certo? E os persas foram mais fortes do que, tinham um poder maior do que os medos, do que a Média, mas mesmo assim eles se uniram, certo? Ao mesmo tempo, a passagem descreve uma revelação sobre Antíoco Epifânio e a sua representação do anticristo nos tempos do fim. Então, além de vermos o Império Medo-Persa e Grego, nós vamos ver também uma alusão a Antíoco Epifânio, que ainda não havia aparecido, mas apareceu depois, claro, e ele representa o anticristo. 1. A visão de um carneiro e um bode. Nesse primeiro ponto, nesse primeiro tópico, nós vamos tratar de 1. Características da visão. 2. O carneiro. 3. Ciro o Grande. São 3 pontos que nós vamos estar tratando aqui. 1. Características da visão. A visão do capítulo 8 ocorre no 3º ano do reinado de Belsazar, por volta de 550 a 549 a.C. Lembre-se que essa data ela vai, nesse caso, caindo, porque é antes de Cristo. Então ela vem caindo, nesse caso, 550 a 549 a.C. Depois de Cristo ela vai subindo. Antes de Cristo ela vem caindo até o ponto de Cristo, seria o ponto 0, e de Cristo ela continua subindo. Temos que lembrar também que aqui é no 3º ano de Belsazar. Então, Daniel está tendo essa visão ainda no tempo do Império da Babilônia. O Império ainda não tinha caído. No 1º ano, ele teve a visão que tem a ver com o capítulo 7. Agora é no 3º ano de Belsazar. Então, o que Daniel está vendo ainda está no período do reino do Império da Babilônia. O Império Medo-Persa ainda não surgiu, nesse caso, tá? Não se tratava de uma visão pelos olhos físicos. Daniel não estava vendo algo como eu estou vendo você. Você está me vendo nesse caso, né? Não é dessa maneira.
e nem uma imaginação da mente humana, algo que só estava na cabeça de Daniel. Não, é uma visão realmente, é algo espiritual que é ali, mas uma revelação celestial concedida pelo Senhor ao seu servo. Não sabemos, houve um momento que o Senhor, como toma Ezequiel e o tira e o leva até um lugar em espírito, como Deus também fez, né, com João, o tira e o leva e o mostra. Nós não sabemos em que situação, se Daniel foi levado em espírito àquele lugar, abriu-se para ele, nós não sabemos, tá bom? Mas foi uma revelação. Em seu vislumbre profético, Daniel se vê na cidadela de Suzã, na província de Elão, localizado a cerca de 300 quilômetros a leste da Babilônia. Então, ele se vê num lugar a 300 quilômetros localizado da Babilônia, certo? A expressão cidadela alude a um local específico, referindo-se a uma fortaleza situada em um lugar estratégico que domina e protege uma cidade. Então, ali era uma fortaleza, aquela cidadela. Segundo historiadores, Suzã servia como residência de inverno dos reis persas. Então, no inverno, eles iam para aquele local e ficavam lá e passavam o inverno lá. É importante perceber que grande parte da visão é explicada pelo anjo Gabriel, a quem Deus enviou como propósito de dar a interpretação a Daniel. Nós vemos várias vezes o anjo Gabriel se apresentando no contexto bíblico do povo, né? Do povo judeu, povo de Israel. O anjo Gabriel, por exemplo, é ele que anuncia o nascimento de João Batista, é ele que anuncia o nascimento de Jesus, é ele que fala com Daniel para explicar o significado da revelação. Então, Deus enviava o anjo para poder falar. Pastor, por que hoje não há mais essas aparições de anjo dessa forma? Porque o propósito ali, a revelação estava sendo dada progressivamente. As escrituras. Nós hoje temos a Bíblia completa, a revelação está completa. Então não há mais necessidade de aparição de anjo para nos dar alguma informação, porque a revelação já está completa. Inclusive, quando Paulo escreve sua carta aos Colossenses, ele fala sobre culto a anjos, porque eles estavam querendo adorar a anjos. E nós temos que ter muito cuidado, porque às vezes nos nossos cultos, porque o anjo aqui, o anjo ali, o anjo lá, e nós temos que ter cuidado, porque nós temos que adorar é o Senhor. O Senhor Jesus Cristo é aquele que nós devemos adorar. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. 2. O carneiro. Então vamos para o primeiro animal que ele viu. O primeiro animal da visão do profeta é um carneiro que possuía 2 pontas, chifres, simbolizando o Império Medo-Persa. Então o carneiro simbolizava o Império Medo-Persa. Os 2 chifres compridos do animal, sendo um maior do que o outro, representava a história desses 2 impérios que se unem após a conquista da Média por volta de 550 a.C., dando origem ao Império Aquemenida. O chifre mais alto aponta para a Pérsia, que apesar de ser posterior ao reino Medo, tornou-se prominente, ou seja, mais importante. O chifre maior, o mais alto, representa Ciro, o persa, Daniel 8.3. E o chifre menor representa Dário, da Média, nesse caso. Tá? Lembre-se que Daniel está no reino de Belsazar ainda. Esse reino aí, Dário, é aquele que assume quando o Império Medo-Persa vence a Babilônia. E aí eu coloquei apenas um bode, né, o carneiro nesse caso, para poder, com 2 chifres, e apenas simbolizando aí um chifre um pouquinho menor, Dário da Média e Ciro da Pérsia, nesse caso. Talvez você pense assim, qual a diferença do carneiro, da ovelha e do cordeiro? E aí talvez hoje você possa sair daqui sabendo disso. O carneiro é o adulto. O cordeiro é também ele, só que só tem 1 ano. E a ovelha é a fêmea. Então, eles são ali da mesma espécie, só que o carneiro é o macho, certo? A ovelha é a fêmea. E o cordeiro é aquele que só tem até 1 ano. Então, ele tem 1 ano. Mais de 1 ano, daqui a pouco ele vai ser considerado carneiro, só para você poder saber disso. Isso é importante. 3. Ciro Grande.
Este foi o líder persa responsável por essa unificação e posteriormente pela tomada da Babilônia. Então houve a unificação, Império Medo-Persa, ele foi o responsável e foi esse império que venceu a Babilônia, aonde Daniel está no momento que ele está tendo essa visão. Ou seja, Daniel está tendo uma revelação, uma revelação antecipada do que ainda vai acontecer, não havia acontecido. Trata-se do mesmo Ciro mencionado pelo profeta Isaías, Isaías 44, 28. Então você vê que a Bíblia está interligada. O Deus que revela a Daniel também revela a Isaías. Quando Isaías profetizou, Ciro também não estava ali, não existia ainda, no sentido de o império não existia, nesse caso. Então Isaías 44, 28 e 45, 1. Na verdade, quando Isaías profetizou, não estava nem na Babilônia o povo ainda. Nem para a Babilônia eles tinham ido ainda. Então Isaías profetiza muito antes, certo? Então, Ciro mencionado pelo profeta Isaías, que Deus levantou para colocar fim ao período de exílio dos judeus na Babilônia. Esdras 1, 1. Então, Isaías falou de Ciro quando eles ainda não estavam nem no exílio da Babilônia. E Daniel está falando de Ciro já no exílio da Babilônia, mas Ciro ainda não tem se levantado. Isso porque Deus é soberano e usa quem ele quer para cumprir os seus desígnios sobre o seu povo e sobre o mundo. Aqui há algo importante a se falar. Às vezes nós ficamos muito desesperados, né? Situação do mundo, do Brasil. Mas se nós formos olhar a história bíblica, nós vamos ver que Deus sempre esteve no controle. Então nada está acontecendo que fugiu do controle de Deus. Nós é que não entendemos. Nós é que ficamos, às vezes, aflitos. Mas a palavra de Deus vai nos confortar e vai nos ensinar que Deus não perdeu o controle. Se está acontecendo o que está acontecendo, Deus está permitindo. Nem sempre é Deus causando, mas Deus está permitindo. Ele não perdeu o controle. Então, nos resta o quê? Confiar no Senhor. Esperar no Senhor. A nossa esperança precisa estar no Senhor. Ciro era um conquistador implacável, sendo invencível em suas campanhas militares, o que o tornou um líder poderoso. Então, Ciro era um homem, um militar, um guerreiro. Ele foi vencendo, conquistando. Filho do rei persa, Cambises, Ciro conseguiu conquistar os territórios da Mesopotâmia, de toda a Ásia Menor, atual Turquia hoje, e de territórios a leste da Pérsia, parte ocidental da Índia, hoje. Também é conhecido por sua atitude respeitosa em relação aos inimigos derrotados, tratando os povos conquistados com tolerância. Ciro não era igual à Babilônia, que queria aculturar o povo, tirar deles toda a sua cultura, mudar sua religião. Não, Ciro não era assim. Ciro preferia deixar o povo continuar adorando seus deuses, ou, no caso dos judeus, adorar o Senhor, Criador do céu e da terra, deixar eles voltar para a sua terra. Ele não arrancava o povo da sua terra, ele deixava o povo na sua terra, mandava o povo para a sua terra. A Babilônia não era assim, mas Ciro era. Bom, antes de dar prosseguimento aqui para o segundo tópico, tem sido importante você compreender as Escrituras, certo? Então, como seria facilitar o seu estudo da Bíblia? Preste atenção. Curso online. Como facilitar meu estudo da Bíblia. A paz do Senhor. Sejam bem-vindos ao curso online Como facilitar meu estudo da Bíblia. Você está prestes a mergulhar em um curso online exclusivo que vai transformar sua compreensão das Escrituras Sagradas. Imagine entender os textos, os contextos históricos e os ensinamentos que a Bíblia trata por meio de etapas no estudo bíblico e métodos de estudo. Mas atenção, essa oportunidade é limitada. Clique agora mesmo no link da descrição e garanta sua vaga nesse curso que vai enriquecer sua vida espiritual. Aguardamos você lá. São mais de 20 horas de curso e com certeza quem já adquiriu tem dito que está compreendendo melhor a palavra de Deus. O link está na descrição e no comentário afixado. Seja você mais um aluno desse curso e com certeza você vai ter proveito. E mais uma coisa, é um pequeno investimento comparado aos valores de cursos que eu tenho visto por aí em outros segmentos, até no meio cristão. Então vale a pena. Você, para crescer, precisa conhecer. E para conhecer, você precisa investir.
Então, com certeza, é um pequeno investimento que vai trazer grandes benefícios para a sua vida. 2. O bode e o pequeno chifre. Agora nós vamos falar sobre tópico 1, o bode, tópico 2, os 4 chifres, tópico 3, o pequeno chifre. Nós temos aqui algumas questões para tratar. 1. O bode. Você entende por que há uma necessidade de ir progredindo na revelação e ir estudando progressivamente? Você pega um texto isolado do capítulo 8, você fica perdido. Então você tem que estudar a partir do todo para compreender as partes. Eu sempre falo isso. Mas as pessoas querem pegar um texto isolado e querem compreender, não tem como compreender. Textos, então, como esse, não dá para compreender. Você pode compreender um texto isolado no livro de Provérbios, porque cada provérbio, às vezes, dependendo do provérbio que é e da parte do livro de Provérbios, como vamos estudar no próximo trimestre, está tratando de um assunto, estão tratando de assuntos variados. Aí sim, mas no caso aqui, não dá para fazer isso. Então, olha, nós já falamos aí em relação ao carneiro e sobre os seus 2 chifres, representando o Império Medo e o Império Persa, certo? A Média e a Pérsia. Agora o bode. O bode peludo que surge na visão de Daniel e derrota o carneiro é o rei da Grécia, versículo 21. Na história, ele é identificado como Alexandre o Grande, porque Alexandre o Grande foi o imperador daquela época, de 356 a 323 a.C., rei da Macedônia. Então nós temos aí agora a figura de um bode. Amplamente reconhecido como um dos maiores líderes militares da história, graças às suas conquistas expansivas pelo mundo conhecido na época. Então, assim que a Grécia se levantou, tá? Ela saiu levando tudo, conquistando tudo. Educado pelo filósofo Aristóteles, que foi um filósofo muito famoso e conhecido naquela época, também difundiu a cultura grega por meio de uma política chamada helenização. Então, veja, o Império Medo-Persa, ele não aculturava as pessoas. A Babilônia aculturava. Agora, o Império Grego também quer aculturar. Helenização, certo? Que tem a ver com a cultura grega. O fato do animal surgir sem tocar no chão, o versículo 5 de Daniel 8 fala sobre isso, mostra a velocidade da sua expansão. Em 12 anos de reinado, Alexandre tinha um vasto império que se estendia da Grécia até a Índia. Então é o tamanho do império que já mostrei em aulas anteriores aqui. 2. Os 4 chifres. Então agora nós vamos ver os 4 chifres no bode. Alexandre morreu com apenas 33 anos de idade, sem sucessor familiar. Ele não tinha sucessor, ele não tinha filho. Cumprindo-se a profecia de que o seu reino seria quebrado e repartido, mas não para a sua posteridade. Isso já não está em Daniel capítulo 8, mas está em Daniel capítulo 11, versículo 8. Viu por que há uma necessidade de se ler o todo? Um livro não foi escrito para se ler partes dele. É claro que a Bíblia foi dividida em capítulos e versículos para facilitar o estudo, para facilitar achar o texto. Mas o livro em si não foi escrito dividido em capítulo e versículo. Era para ser lido todo, compreendido do todo para as partes. Caso contrário, não há compreensão. Tá vendo? No capítulo 11, versículo 8, é que é falado, dá um entendimento que ele não teria posteridade, ou seja, Alexandre o Grande morre sem filhos. Os 4 chifres, eu coloquei aí representando o mesmo animal, tem lá a figura dos 4 chifres, tá bom? Os 4 chifres que surgem refere-se à divisão do reino depois da sua morte. Ele morre e o reino dele é dividido, que desencadeou uma série de lutas entre seus generais. Ele tinha pelo menos 4 generais, e o reino dele foi dividido entre esses 4 generais. Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Tá? O império foi então dividido em 4 partes, cada um governada por um dos seus generais. Então Alexandre, na época de Alexandre, era apenas um império, tá? Com um governo, Alexandre o Grande.
Só que quando Alexandre morre prematuramente, não sabemos a causa da sua morte, a história não narra como ele morreu, tá? Existem especulações, mas não se sabe ao certo. Então, quando ele morre, os 4 generais tomam conta. Só que cada um vai ficar com uma parte. Cassandro reinou na Macedônia. Lisímaco reinou na Trácia e Ásia Menor. Ptolomeu reinou no Egito. E Seleuco reinou sobre a Síria e o restante do Oriente Médio. Talvez você pergunte, pastor, aonde está na Bíblia isso? Nós estamos consultando, eles consultam a história geral. Você precisa entender, por exemplo, a história do Brasil é uma história do Brasil, ele tem uma história. Então, naquele tempo havia história geral também. Existe a história geral. Então, sabe-se que cada um deles reinou, governou numa área dessa. Esse último, que é Seleuco, reino incluía a Judéia naquela ocasião, e será ele o palco da sequência da profecia. Então está dizendo o seguinte, está se falando de 4 generais. Primeiro, Alexandre o Grande, Império Grego. Depois ele morre sem deixar filhos, assume seus 4 generais. Entre esses generais tem Seleuco, vamos colocar aqui, Seleuco, 4º general. Ele está governando uma área onde está a Judéia, lugar do povo de Deus. É nesse lugar aqui onde ele governa que vai haver uma sequência dentro do que Daniel vai ser revelado. 3. O pequeno chifre. Eu estou tentando exemplificar da melhor maneira, porque esse tipo de lição é uma lição que tem que ser bem explicadinha. Então eu estou tentando explicar, mostrando, fazendo uma explicação, mostrando algumas figuras para poder ter esse entendimento. E sempre repetindo a mesma coisa para fixar o que está sendo ensinado. Então, um general, veja bem, vamos voltar, vamos repassar, vou colocar até a tela grande aqui para vocês. Daniel está no Império Babilônico. Ele tem uma revelação. O anjo Gabriel vem explicar essa revelação. Daniel vê primeiro um carneiro. Esse carneiro tem 2 chifres. Um chifre maior é a Pérsia. O chifre um pouco menor é a Média. Houve uma junção dos 2 reinos, se transformando no Império Medo-Persa. Depois, Daniel vê um bode que vem contra o carneiro, bate no carneiro e derrota o carneiro. Pisoteia o carneiro. O bode vem, mas ele não vem andando. Ele vem como se estivesse flutuando, falando da velocidade de conquista. Esse bode simboliza Alexandre o Grande, Império Grego. Alexandre morre. Seu reino é dividido entre seus 4 generais, entre eles Seleuco. Nesse general Seleuco, ele domina uma região chamada Judéia. E é na Judéia, é nesse palco que agora vai vir esse pequeno chifre. Deu para compreender? É importante eu mostrar isso aqui. Não devemos confundir esse chifre pequeno com o chifre pequeno de Daniel 7:8, que já está tratando de um outro assunto. De 7:8, versículo 20 e 21, 24 e 26. Note que o chifre pequeno de Daniel 7:8 surgiu entre os 10 chifres do animal terrível e espantoso. Lembra do animal terrível e espantoso? Agora, quem não está assistindo as lições, aí pega só essa lição para estudar, aí não vai compreender. Então, por favor, volte na lição de número 10 para você compreender. Que o certo era vir estudando desde a primeira. Mas para começar a compreender, você precisa pelo menos ter assistido a lição 10. Senão não tem como. Porque é uma sequência. Não devemos confundir esse chifre pequeno com o chifre pequeno de Daniel 7:8, 20, 21, 24, 26. Note que o chifre pequeno de Daniel 7:8 surgiu entre os 10 chifres do animal terrível e espantoso, que se refere ao Império Romano, que viria depois do Império Grego. Então, no capítulo 7, está se tratando de algo que vai vir depois ainda. No capítulo 8 está se falando do Império Medo-Persa e está se falando do Império Grego. Porém, na visão de Daniel, no capítulo 8, que é o que nós estamos estudando, o chifre pequeno
surge de um dos 4 chifres do bode. Aí eu fiz só uma imagem lá para você ver que entre os 4 chifres de um tá surgindo um menor chifre lá, só para poder fazer aqui um entendimento. E diz respeito ao líder cruel da família de Seleuco, da Síria. Então um dos generais era Seleuco, um dos 4 era Seleuco. E é da família dele que vai surgir um homem que é esse 4º chifre. Esse personagem é identificado histórica e profeticamente como Antíoco Epifânio, tá? Enquanto Daniel observava, viu surgir de um dos 4 chifres um pequeno chifre que cresceu rapidamente e se lançou contra o exército do céu. Versículo 10. Profanando o santuário. Então tá falando desse Antíoco Epifânio, tá? Historicamente, esse pequeno chifre simboliza Antíoco IV, que é de 215 a 165, porque a palavra Antíoco é um título, como Herodes, como Pilatos, isso não é um nome, tá? Pertencente à dinastia Seleucida, ou seja, veio de Seleuco. Embora não fosse herdeiro direto do trono, ele não era herdeiro direto, Antíoco assumiu o poder após o assassinato de Seleuco IV, Filopator, em meio às intrigas e disputas. Porque nesse tempo, e em muitos lugares, e nós vemos até na Bíblia, no tempo dos reis do Reino do Norte, havia intrigas e havia morte. E às vezes um rei era assassinado. Então era muito comum esses homens, porque às vezes eram até muito duros, serem odiados por aqueles que estavam ali à sua volta. E acabava sendo morto. Como é o caso de Assuero, que também foi morto. Nós estamos estudando isso na lição de adultos, o livro de Esté, e é tratado que Assuero também, primeiro houve ali 2 guardas querendo tentar matá-lo, foi descoberto, e aí esses guardas são enforcados, Bigtan e Teres, mas depois alguém mata Assuero também. Então isso aqui era uma coisa muito comum, guerra pelo poder. Infelizmente, no meio do povo de Deus, não se comete o assassinato em si, mas se mata espiritualmente, caluniando, criando uma situação para que alguém saia e alguém entre. É uma coisa terrível isso. Isso aí tem a ver com a natureza pecaminosa e com a ação de Satanás. E tem gente dando lugar para o diabo, assim, uma liberdade enorme, sabe? Ao assumir o trono, Ciro mudou o título para Antíoco Epifânio. Então ele assume o trono, tá? Porque Seleuco ficou com essa região. E aí, Antíoco Epifânio, quando ele assume, quando morre ali o Seleuco IV, ele assume, tá bom? E muda o nome dele para Antíoco Epifânio. Ele não segue o Seleuco, o título Seleuco, não. Aí ele não segue mais. Ele bota Antíoco Epifânio. Isto é, Deus manifestado, é o que significava esse nome. Reinando de 175 a 164 a.C. Ou seja, ele se achava a figura do próprio Deus. Como o anticristo vai se achar a figura do próprio Deus. Dotado de um temperamento cruel e sanguinário, esse homem cometeu diversas atrocidades contra o povo judeu. Já que ele dominava naquela região também da Judéia, ele maltrata o povo judeu, buscando seu extermínio. Olha aí, um homem que queria que o povo judeu fosse exterminado. Assim como nós vimos na história outros homens que também quiseram, Antíoco Epifânio quis exterminar ali o povo judeu, assim como Amã quis exterminar o povo judeu na sua época. Em uma de suas campanhas militares, invadiu Jerusalém, profanou o templo, conforme a visão de Daniel no versículo 10 e 11. Então ele invade Jerusalém, ele profana o templo, oferecendo uma porca como sacrifício. O porco era um animal imundo no Antigo Testamento, na lei. Na lei. Isso não tem nada a ver com o Novo Testamento. Mas na lei, ele era um animal impuro. Não poderia ser sacrificado. Ele fez isso para quê? Para contaminar o local de sacrifício. Posteriormente, proibiu as práticas religiosas judaicas. Então, eles não poderiam fazer orações, se reunir. Ele não podia fazer nada. Isso deu lugar à revolta dos Macabeus, liderada por Judas Macabeus. Nós não temos essa informação na Bíblia, mas existe um livro apócrifo chamado Macabeus, tá? Que não é um livro inspirado, mas é um livro que pode ser usado como base histórica, assim como a história do Brasil,
tá? Mas só para o lado histórico, não para o lado de lições para a nossa vida, para seguirmos. Ele não é um livro inspirado, ele é um livro apócrifo, mas aí ele está dentro, é contada a história dos Macabeus. A revolução, a revolta dos Macabeus. E eu quero falar um pouquinho sobre isso rapidamente. Durante o período helenístico, ou seja, que havia a helenização, os gregos estavam imperando. Após as conquistas de Alexandre o Grande, o Império Seleucida controlava a região da Judéia. Os 4 generais, Seleuco estava naquela região, passa, morre, assume Antíoco Epifânio. Embora os judeus tivessem algum grau de liberdade para praticar sua religião, essa situação mudou drasticamente sobre o reinado de Antíoco IV Epifânio. Então, ele faz o seguinte, ele muda isso. Até então, eles estavam debaixo desse domínio de Seleuco, não havia esse problema. Tinha uma certa liberdade, só que quando Antíoco Epifânio, ele assume o reinado, aí, numa linguagem jovem, ele taca o terror. Ele vai tacar o terror. Isso aí você na sala, professor, professora, você pode até falar, porque é um linguajar jovem, aí você pode, né? Ele taca o terror. Ele tentou forçar a helenização dos judeus, mais uma vez, uma forçação de aculturar os judeus, arrancar deles direitos e fazer eles se assimilarem à cultura daquela época e daquele povo, impondo a cultura grega e proibindo a prática do judaísmo. Só que os judeus não se dobravam. Assim como Mardoqueu não se dobrou a Amã para adorá-lo como se fosse um deus, assim como Misael, Azarias e Ananias não se dobraram à estátua que Nabucodonosor levantou, assim também os judeus não se dobrariam a Antíoco Epifânio. Então o que ele fez? Começava a perseguição. A revolta dos Macabeus é um capítulo vital na história de Israel, marcando a luta pela liberdade religiosa contra uma força opressora. Certo? Essa revolta não só assegurou a sobrevivência da fé judaica durante um período de grande ameaça, mas também inspirou futuras gerações na luta pela preservação de sua identidade religiosa e cultural. Pois bem, se os judeus foram capazes de se levantar contra um governo para não perder a sua identidade religiosa e cultural, a Igreja de Cristo ela também não pode se dobrar a coisas que não são de acordo com a palavra de Deus. E é por isso que a igreja passa a ser perseguida em muitos lugares do mundo. E, de certa forma, também é perseguida no nosso país, mas não na forma física, geralmente. Há fatos isolados físicos, sim, mas sim na questão mais cultural, idealista. Por quê? Porque nós acabamos não se dobrando àquelas ideias. Então, nós passamos a ser o quê? Uma ameaça. Nós passamos a ser considerados o quê? Uma resistência. Porque nós resistimos. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Deixa eu falar algo aqui antes de entrarmos no último tópico. Você está conseguindo compreender? Poxa, pastor, eu estou sentindo uma certa dificuldade. Então assiste de novo. Volta. Lembre-se, inclusive, que a aula está dividida em capítulos. Se você descer a tela, tem lá os capítulos, cada tópico divididinho. Então você tem como clicar onde você está com dúvida. Assiste uma, assiste duas, assiste três. Você vai compreender. Você vai conseguir assimilar o começo, o meio e o fim. Agora nós vamos entrar num terceiro tópico. E nesse terceiro tópico nós vamos fazer uma ligação entre a figura de Antíoco Epifânio com o anticristo, que nesse caso ainda não se manifestou. Então Daniel está vendo algo que aconteceu depois do tempo dele. Ele não estava vivo depois que... Quando ele viu aquilo, ele estava vivo, mas quando se cumpriu o Império Grego, o Império Medo-Persa, ele estava vivo. Mas o Império Grego, ele já não estava mais vivo, nesse caso, Daniel já não estava mais vivo, porém, se cumpriu. Então, se cumpriu tudo que ele viu, vai se cumprir o anticristo também, meus irmãos. Não tenha dúvida disso. Vai se cumprir. E nós precisamos estar preparados, sabendo dos acontecimentos, para não ficarmos aí perplexos, no sentido de desesperados. Não! A nossa esperança está no Senhor. Tópico 3, o tempo do fim. Aqui nós vamos falar sobre um protótipo do anticristo, que é Antíoco Epifânio,
uma visão atormentadora, humildade e confiança diante do futuro. Um protótipo do anticristo. Ou seja, ele está prefigurando ali o anticristo. Em razão de suas características e descrições bíblicas, Antíoco é tido por muitos intérpretes das escrituras como um tipo de anticristo, um líder no fim dos tempos, que se levantará contra o povo de Deus e fará coisas semelhantes. Versículos 23 e 24. Eu até posso colocar aqui Daniel, capítulo de número 8, só para nós termos um entendimento. A Bíblia que eu vou colocar aqui é uma Bíblia para computador ou notebook. E essa Bíblia, na descrição desse vídeo, você pode descer, só serve para computador e notebook. Tem uma outra para celular que também está na descrição, você desce, procura. Bíblia para computador ou notebook ou Bíblia para celular. Escolhendo uma ou outra, você vai clicar no link, você vai para um vídeo, você tem que assistir o vídeo para aprender como baixar, instalar, começar a usar. E o link para baixar a Bíblia vai estar na descrição do próprio vídeo. Seja a Bíblia para o computador, que é essa que eu vou mostrar agora, ou a Bíblia para o celular. Então eu já estou ensinando para ficar tudo mastigadinho, direitinho, bonitinho. Então vamos lá, eu quero colocar aqui Daniel capítulo de número 8, versículo de número 23 e 24, só para compreendermos aqui. Vamos lá, texto na tela. Ó, diz assim: mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei feroz de cara e será entendido em adivinhações. E se fortalecerá sua força, mas não pelo seu próprio poder. Então ele vai ter um poder demoníaco, está falando do anticristo. E destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os fortes e o povo santo. Esse destruir aqui é no sentido de perseguição, tá? Só para você poder compreender. Então, Antíoco Epifânio, ele se remete, tá? Ele tem ali, ele prefigura o anticristo. Então nós precisamos entender que existem profecias na Bíblia, isso aqui é importante você compreender. Existem profecias na Bíblia que ela tem duplo cumprimento. Ela se cumpre de duas maneiras. Ela tem um cumprimento histórico do momento. Por exemplo, quando Ezequiel fala ali, no capítulo 28, tá? Do rei de Tiro, existem coisas na descrição de Ezequiel que não combinam com o ser humano. Então é por isso que se entende que Ezequiel não está falando só do rei de Tiro. Ezequiel está falando do próprio Satanás. Certo? Isso aqui é importante falar. Do próprio Satanás. Ele está falando ali. Então, existem profecias na Bíblia que ela tem duplo cumprimento. Ela tem um cumprimento histórico naquele momento. Mas ela tem um cumprimento escatológico, profético, mais para frente, que é o caso aqui. Ele viu na visão Antíoco Epifânio, mas estava se remetendo para o anticristo no futuro. Conforme o ensino do saudoso pastor Antônio Gilberto, Antíoco seria o cumprimento parcial desta visão. O anticristo, o cumprimento cabal, ou seja, duplo cumprimento. Você vai encontrar essa maneira de falar, às vezes, de outro jeito, mas duplicidade de cumprimento, né? Duplo cumprimento de profecia. Tá? Mas é só nessas questões aqui que envolvem a escatologia. Não podemos chegar e pegar textos da Bíblia e dizer, não, isso aqui significa assim, assim, e aqui também significa assim, assim, significa isso, significa aquilo. Não, 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 o texto só tem um significado. Mas em relação a profecias, às vezes ela tem duplo cumprimento. Um cumprimento histórico, que pode ser para aquele momento um pouco mais à frente, e um cumprimento mais além, que é o caso aqui conforme Daniel está vendo. Suas características são as de um ditador mundial. Nesse caso, em relação ao anticristo. Será o último grande governo mundial da história, identificado em Apocalipse como a besta que surge do mar. Então dá para ver o seguinte, vamos entender isso aqui. Antíoco Epifânio só governava uma parte, ele não governava mundialmente, então não podia ser ele. Então é por isso que é uma profecia de duplo cumprimento, certo? E está se falando do anticristo, que no livro de Apocalipse é simbolizado como a besta que surge do mar. É um personagem que terá... Aí você vai falar, pastor, mas por que a besta que surge do mar? Aí nós temos que estudar Apocalipse, e não é o caso aqui. Então nós não vamos entrar nisso aqui. E se alguém perguntar, não. Aqui é só para saber que está falando do anticristo, mas nós não vamos explicar sobre isso. É um personagem que terá controle sobre 10 reinos.
Ele representa o anticristo e o seu governo. Um personagem que terá controle sobre 10 reinos. Representa o anticristo e o seu governo. Contudo, assim como Antíoco, o anticristo também será derrotado. Mas não por algum rei humano, mas pelo próprio Cristo. Está no versículo 25 de Daniel, capítulo 8. Eu preciso colocar aqui também. Versículo 25 diz assim. Deixa eu colocar aqui o texto na tela. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá. Todo mundo vem se engrandecendo, né? Nabucodonosor se engrandeceu, outros se engrandeceram, Herodes se engrandeceu, foi comido de bicho porque se engrandeceu. Aí, o anticristo se engrandecendo, se engrandecerá. E por causa da tranquilidade destruirá muitos. Ou seja, ele não vai ter quem se oponha a ele. E se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Não dá para se levantar contra o príncipe dos príncipes, o senhor dos senhores, certo? O anticristo será um homem que personifica o diabo. Isso aqui é uma coisa, tá? Clara. Mas se apresenta como Deus. Como Antíoco Epifânio queria ser adorado como Deus. Será o maior líder da história, com habilidades e sabedoria sobrenaturais. Ele vai se sobrepor a Senaqueribe da Síria, a Nabucodonosor da Babilônia, a Ciro, o persa, Alexandre o Grande, Antíoco Epifânio. Ele vai se sobrepor a todos, ao Império Romano. Será o maior líder da história com habilidades e sabedoria sobrenaturais. Contará com tecnologia, e olha que a tecnologia está se avançando. Você pensa que esse cenário todo, inteligência artificial para tudo quanto é lugar agora, só se fala em inteligência artificial, tudo sendo usado, né? Tudo sendo criado a partir de inteligência artificial da sua maior parte. Você pensa que isso tudo tem a ver com o quê? Montando um cenário para o anticristo chegar, se apresentar. Quando vai ser, pastor? Não sabemos, mas ele vai se apresentar. Então, quanto mais vai avançando a tecnologia e tudo, quanto mais o mundo vai ficando em caos, mais perto está dele se apresentar, porque ele vai ser aquele que vai se apresentar para trazer a solução para a humanidade. Só que dentro da nossa visão escatológica, a igreja não vai estar aqui, certo? Contará com tecnologia, poder econômico e demagogia para estabelecer seu governo. Só para explicar o sentido aí de demagogia, é uma palavra com sentido grego, que é a arte, tá? Ou a forma de conduzir o povo, né? O poder de conduzir o povo. Arte ou poder de conduzir o povo. Então ele vai contar com demagogia. Ele tem poder de condução. Influenciará massas com discursos poderosos. Cara, tá aí. O povo vai se deslumbrar, vai ficar enlouquecido. Ai, esse homem fala muito, ele é muito inteligente, ele é muito sábio. Sendo admirado mundialmente. Apocalipse 13, versículos 5 e 13. Será visto como a resposta para as crises sociais e políticas globais sem solução. Nós temos vários problemas sociais no mundo de hoje. Nós temos vários problemas políticos. No nosso país mesmo, é uma disputa, né, de direita, de esquerda, de centro. Então, não se tem um acordo. Não se une para o melhor da nação. Não. Cada um quer implantar a sua forma de governo, a sua maneira de ver. Aí o anticristo chega no cenário com uma forma só. Uma forma só de ver. Unificando tudo. E aí eles vão aceitar a ideia, achando que ali está a resposta para os seus problemas. 2. Uma visão aterradora. Atormentadora, desculpe. Uma visão atormentadora. A visão foi tão terrível que Daniel ficou fragilizado, espantado, versículo 27, e adoeceu. Pastor, como assim? O homem vê uma visão de Deus e adoece. É só você ver na Bíblia. Ezequiel teve uma visão e caiu por terra. Tem até alguém desavisadamente diz assim, irmão, se coloca de pé que Deus não fala com ninguém deitado. Ezequiel não estava deitado porque ele queria, não. E o deitado de Ezequiel não simboliza a vida espiritual caída, não. Ele só caiu porque o corpo físico não aguentou o poder de Deus mostrando aquilo que ele estava vendo. Tanto é que no livro, no capítulo 2 de Ezequiel, versículo 1 e 2, vai dizer que quem levanta Ezequiel é o Espírito. E por que é o Espírito que levanta? Porque ele perdeu as forças. O que Deus está mostrando para Daniel é
tão maravilhoso, tão sobrenatural, poderoso, que o corpo físico dele não aguenta. Afinal de contas, alguns estudiosos dizem que Daniel já tem praticamente 90 anos, irmãos, quando ele vê isso. Então nós temos que ter um pouquinho de entendimento para... João também cai na ilha de... Quando ele vê, ele cai por terra, desacordado. Isso aqui não é brincadeira não, irmãos. Tá? Então ele acabou, a carne dele não aguentou. Ficou doente. Afinal, ele viu coisas angustiantes que se abateriam sobre o mundo e principalmente sobre o seu próprio povo. Por mais espirituais que possamos ser, existem momentos em que a fraqueza nos abate. Entenda isso! Entenda uma coisa aqui. Nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. Daniel está sendo revelado. O espírito pode estar forte. Ele pode estar em sintonia. Mas a carne, ela tem fragilidades. E aqui carne, eu não estou falando da natureza pecaminosa, não. Eu estou falando do corpo aqui. Carne como corpo. Não como natureza pecaminosa, que muitas vezes no Novo Testamento, carne tem a ver com a natureza pecaminosa, que é a inclinação para desobedecer a Deus. Mas eu estou falando do corpo. O corpo físico é limitado. Tanto é limitado que tem gente, aí eu vou fazer obra de Deus, aí eu vou fazer obra de Deus. Aí vai além dos seus limites, tem uma estafa, fica com estresse, tem problemas seríssimos, porque o corpo não aguenta. Não aguenta. Então nós temos que respeitar o limite do nosso corpo. Os jovens aguentam mais, mas eles também têm limites. Então Daniel, ele ficou ali naquele momento abatido. Ele se sentiu abatido. O seu corpo físico, ele poderia estar fortalecido espiritualmente, mas o seu corpo estava enfraquecido. E eu gosto de textos como esse aqui, de Daniel 8:27, que joga por terra a falácia de certas pessoas de falar que enfermidade, crente que está enfermo, é porque está no pecado. Porque Daniel, por ver uma visão de Deus, ele fica doente. O seu corpo físico não aguenta. Então, como é que uma pessoa doente está em pecado, que toda doença é causada por causa de pecado, se Daniel está vendo coisas de Deus, Daniel vive com Deus, e Daniel fica doente por ver a visão de Deus, porque seu corpo físico não aguenta. Ele fica angustiado. A visão mexe com as suas emoções, ele acaba adoecendo. Você sabe muito bem, se você for estudar, que uma pessoa debaixo de tensão emocional muito grande, ela pode ficar com febre, ela pode ficar doente. Então, por favor, em nome de Jesus, né? Então nós temos que acabar com essa falácia que atribuir a tá doente é pecado. Não, nem toda enfermidade tem a ver com pecado. Talvez na maioria das vezes não tenha a ver com o pecado que a pessoa cometeu. Então nós temos que ter muito cuidado com esse tipo de julgamento. Contudo, diz a Bíblia que ele se levantou, voltou aos seus afazeres perante o rei. Aí, depois de um tempo, ele foi restabelecido. Mesmo sabendo que o rei seria destronado, Daniel não deixou de trabalhar e servir. Ele sabia que aquele rei ia sair. Belsazar, vai embora, porque o reino Medo e Persa vai entrar, depois o reino grego vai entrar, depois o Império Romano vai entrar, mas Daniel tá lá fazendo o trabalho dele. Não é igual a muitos de nós, vão cruzar o braço, Jesus vai voltar, não precisa mais trabalhar, que nem muitos no Novo Testamento, na cidade de Tessalônica, Paulo teve que falar, quem não quer trabalhar não coma. É por causa disso que Paulo fala isso. Porque eles falavam assim, Jesus vai voltar, vamos trabalhar mais nada não, vamos descansar, vamos repousar, vamos ficar aqui. Aí Paulo fala que se não quiser trabalhar, não coma. Isso mostra que o conhecimento do porvir, do futuro, e a escatologia não podem nos levar a uma fuga da realidade e das nossas responsabilidades terrenas. Diga aí na sala de aula, não é porque Jesus vai voltar que o jovem não vai estudar, vai se formar, vai se preparar, vai se especializar, vai fazer curso técnico. Não, pastor, mas Jesus vai voltar. Mas enquanto Jesus não volta, vai fazendo. Vai trabalhando, vai se aprimorando, vai se aperfeiçoando. Quando Jesus voltar, tudo acabou. Mas enquanto Jesus não voltar ou enquanto ele não nos chamar, continua, não para. 3. Humildade e confiança diante do futuro. É claro que quando eu digo não deixe de fazer, eu não estou dizendo para você abrir mão das coisas de Deus. Eu estou dizendo continue servindo a Deus, temendo a Deus, mas continue com a sua vida. Como o povo que foi para a Babilônia, o Senhor disse, continue com a sua vida. Casem, construam casas, tudo isso está lá no capítulo 29 de Jeremias.
Continue vivendo, porque se houver paz na cidade, haverá paz para vocês. Ao final, Daniel declara que ninguém podia entender aquela visão. Daniel, o homem que foi chamado para poder dizer o que Nabucodonosor tinha sonhado e qual era o significado do sonho. Daniel, não é o Mário Luna, não é você, é Daniel. Daniel. Então presta bem atenção. Está dizendo que ele declara que ninguém podia entender aquela visão. Estava além da compreensão humana. O profeta foi humilde em reconhecer que nem mesmo ele tinha todas as respostas. Agora preste atenção no que vai ser dito aqui, ó. Atitude muito diferente daqueles em nossos dias que parecem saber tudo sobre os eventos escatológicos, inclusive detalhes irrelevantes baseados em especulações. O estudo das últimas coisas exige seriedade e cautela. Você precisa comparar texto com texto. Então Daniel diz, nem ele mesmo compreendia tudo. E hoje nós estamos vendo tanta gente dizendo que sabe tudo, que vai falar o segredo, que vai falar o profundo, que vai dizer, irmãos, fuja disso. Imagina você num culto, tá lá, alguém manda abrir um texto, aonde você até já leu, já estudou, já viu gente pregando, e o pregador tem a audácia de dizer, hoje eu vou falar uma coisa aqui para vocês que ninguém nunca falou, porque Deus me revelou. Se ninguém nunca falou, é heresia. Porque ele não é o privilegiado que vai ter só para ele. Isso é heresia. Não adianta. Ele está chamando para si glória, como se ele fosse o único que tivesse. O próprio Daniel diz, vai além daquilo que eu posso compreender. O estudo das últimas coisas exige seriedade e cautela. Deuteronômio 29 diz, as coisas reveladas são para os homens, mas as ocultas são para Deus. O que Deus revelou está revelado. O que Deus não revelou não adianta querer saber, porque ele não revelou. Mas tem gente que é teimosa. Você vê cada coisa. Eu até creio que falei aqui na aula sobre Daniel, na cova dos leões, e se não falei, vou falar agora. Já soube de pregador pregando sobre Daniel na cova dos leões e dizer quantos leões machos tinham, quantas leoas fêmeas tinham e quantos filhotes. Onde está isso na Bíblia? Ah, não, mas Deus me revelou coisa nenhuma, é invenção. Eles inventam, sabe por quê? Porque o povo gosta. Tem gente que gosta dessas coisas, que acha que é profundo. E Jesus estava escrevendo na areia, e aí eles inventam que Jesus estava escrevendo na areia. João estava lá e não diz o que Jesus estava escrevendo na areia. Mas ele sabe o que Jesus escrevia na areia. Ah, meu Deus. Irmãos, pare de ser enganado com isso. É por isso que você tem que fazer o curso Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Para você poder compreender os textos e dizer, isso aqui não está na Bíblia, não. Você não vai debater com ninguém, mas você rejeita no seu coração. Joga fora, não serve para nada. Assim como o profeta, precisamos confiar no Senhor. Olhando para o contexto social e político, era praticamente improvável conjecturar os fatos futuros, como, por exemplo, a ascensão da Grécia. A Babilônia iria cair, se levantaria o reino medo-persa. Como é que ia se saber que ainda viria um outro império que era a Grécia? E depois um outro império que era o Império Romano? Assim como era algo improvável, alguém acha, improvável um dia ter um anticristo. Isso aí é história. É história? Vai se cumprir. Como se cumpriu o Império Babilônico, como se cumpriu o Império Medo-Persa, como se cumpriu o Império Grego, como se cumpriu o Império Romano. Vai se cumprir. Mas em Cristo Jesus estaremos guardados e livres, se assim o Senhor nos der graça e se nós perseverarmos até o final. Conclusão. Ao estudarmos os últimos eventos mundiais, de acordo com a revelação das Escrituras, nós estamos estudando os últimos eventos mundiais que nós fomos lá no Anticristo, lá no finalzinho quase. Somos tomados pela esperança e a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Deus esteve no controle, está no controle, ele vai continuar no controle. Ele não deixou seu povo ser exterminado de fome no tempo de José. Ele não deixou seu povo ser exterminado no tempo do Império Assírio.
no Egito, no tempo do Império Assírio, no tempo do Império Babilônico, no tempo do Império Medo-Persa, no tempo do Império Grego, no tempo do Império Romano e até mesmo no tempo do Império do Anticristo. Aqueles que se converterem não serão, poderão até partir, mas não perderão. Não perderão a sua salvação. É claro que como igreja nós não esperamos o tempo da tribulação. Ah, não, se eu não for no arrebatamento, eu vou na tribulação. Não é disso que eu estou falando aqui. Mas eu estou mostrando o Deus que continua no controle de tudo o tempo inteiro, irmãos. O nosso Deus não perdeu o controle. Estamos estudando isso justamente para entendermos que Deus não perdeu o controle. E se Ele não perdeu o controle, nós devemos descansar no Senhor. Ainda que venha a aflição, a angústia, a agonia, ainda que vemos tantas coisas acontecendo que jamais imaginamos que um dia viesse a acontecer, Deus não perdeu o controle. Vamos conferir o que iremos estudar na próxima lição? Penúltima lição, estudo, oração e as 7 semanas de Daniel. Lição de número 12, 22 de setembro de 2024. Quero lembrar você que se você quiser semear no meu ministério de ensino, fique à vontade, deixe Deus usar você com generosidade, abra o seu celular, a câmera do seu celular no aplicativo do seu banco, ler QR Code, você coloca o valor ou pela chave Pix, em nome do Centro de Ensino Bíblico que entende, tu que lês. Se você não puder, amém. Deus sabe que você está falando a verdade. Se você está sendo verdadeiro, amém. Deus sabe. Se você não sentiu desejo também, se você pode, mas não quer fazer, não sente o desejo, amém também. Mas eu conto com as suas orações por mim, pela minha menina princesa, pela minha família, filhos, netos, enfim, família de modo geral, tá? E eu quero lembrar você também sobre, como eu disse para você, slides da EBD, inclusive as aulas aqui dos jovens, tem aí também. Se você adquirir o pacote, você pode dar as aulas usando os slides que eu mostrei durante a aula aqui. Link está na descrição, no comentário afixado. E o e-book, o Perdão entre Casais, mas também o Perdão de forma geral. Você pode usar. Tanta gente com relacionamento com Deus comprometido porque não quer perdoar. E você não deve entrar por esse caminho. E por fim, caso queira nos convidar, tanto eu como a minha esposa, tá? Ela louva, nesse caso, tá aí o nosso WhatsApp para contato, pregações para eventos em geral, aulas de escola bíblica dominical, seja adultos, seja jovens, enfim, seminários, congressos da EBD, tivemos recentemente, quando eu digo recentemente, essa aula vai ser ministrada no mês de setembro e no mês de agosto de 2024, estivemos em São Paulo, São José da Bela Vista, tá? Um pouco próximo de Ribeirão Preto, 90 quilômetros mais ou menos, lá no Congresso de Escola Dominical. Estivemos em Brasília, São Sebastião, Distrito Federal, também na Assembleia de Deus da Missão Shekinah, tá? Pastor João Costa, 3 dias ali pregando no seminário de Escola Bíblica Dominical, foi uma bênção, e a minha esposa louvando. Então, também Escola Bíblica para Obreiros, aulas de teologia, treinamentos, enfim. Se quiser, entre em contato conosco em nome do Senhor Jesus. Nesse momento, eu quero agradecer você que ficou até agora. A aula passou um pouquinho, eu tenho tentado não passar a aula de jovens de 1 hora, mas o assunto de hoje tem que fazer uma boa explicação. E eu recomendo que você assista a aula mais de uma vez, para fixar melhor. Tem gente que assiste as aulas de adultos, às vezes 3, 4 vezes, eles falam aqui no comentário. Então assista. Eu tenho certeza que vai ser edificante a aula aí, Deus vai usar a sua vida. Vamos orar? Vídeos de recomendação na próxima tela aí para você, tá bom? Que o bom Deus possa continuar nos abençoando e nos fortalecendo. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer por mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, Senhor querido jovens. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha tomar o primeiro lugar na vida de cada professor, de cada professora. Que o Senhor use eles, Senhor, como instrumento. E que o Senhor possa se manifestar e que vidas sejam edificadas, Senhor. Que possa haver compreensão que o Senhor não perdeu o controle. Em todos esses impérios, o Senhor está no controle e vai continuar no controle. Senhor, continua nos abençoando, nos fortalecendo, em nome de Jesus. Receba a bênção apostólica e nos vemos na próxima aula, se assim o Senhor nos permitir. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos aqueles que aguardam e esperam a volta do Senhor, e todos digam amém.